boa noite, tudo bem com vocês? A nossa live de hoje tem por tema ferida emocional do controle excessivo. Você é daquelas que acaba se desconcentrando ou perdendo o controle das emoções quando você perde o controle da situação? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda, Aninha. Um prazer tê-la aqui. Lembrando, essa live de hoje, ela antecede o evento Libertes, que começa amanhã. Serão 2 aulas, onde eu vou fazer um aprofundamento sobre essa temática das feridas emocionais. E amanhã tem questionário que eu vou aplicar com vocês, tem muito material, eu vou disparar lá no nosso grupo de alunas, esteja nesse grupo, basta você clicar quando acabar essa live, no link da bio ou no link dos stories, para que você receba todos os materiais da nossa jornada. E no dia 1º, no último dia de aula, eu abro as vagas para a primeira turma do Desbloqueio Emocional, onde minha missão é apoiar mulheres a superarem seus traumas, dificuldades emocionais para que possam viver de forma plena, feliz e cumprindo o propósito daquilo que Deus chamou as mulheres para viver. Para quem não me conhece, eu sou a Gal Silva, terapeuta de reprocessamento generativo, mais conhecido aí como a TRG, que é uma terapia diferente das terapias de fala. A terapia de fala, você desabafa e vai aliviando as dores, e demora muito tempo para você, às vezes, conseguir uma alta. Na modalidade da TRG, você tem alta porque resolve as dores, resolve aquelas questões emocionais que ficam arquivadas ali no inconsciente, porque nós atuamos diretamente no seu inconsciente para lhe destravar. É importante que nós possamos reconhecer quais são as feridas emocionais, geralmente formadas aí desde a infância, e que hoje, na nossa vida adulta, a gente se comporta ou tem crenças limitantes devido a essas feridas. E o tema de hoje é a ferida do controle excessivo. Vamos investigar para ver se os sintomas que você apresenta hoje têm raiz nesse controle excessivo. Você precisa ter as coisas sob seu controle. Se sair do seu controle lhe causa uma ansiedade, vamos entender. Vamos falar hoje sobre quais são os sintomas que afetam sua vida adulta, onde que estão as possíveis raízes e como você pode se libertar disso através da TRG. Vamos começar entendendo o que é a ferida emocional do controle excessivo. Bom, é uma resposta emocional desenvolvida geralmente na infância, que é a maior parte aí dos nossos problemas foram causados na infância, quando a gente sente que a gente não pode confiar no outro para garantir a nossa segurança e bem-estar. Todo ser humano necessita dessa segurança e bem-estar advindo aí dos pais. Então, nos leva a assumir uma postura de controle excessivo em várias áreas da nossa vida. Então, se você viveu em um lar, se você teve cuidadores, autoridades que deveriam ali lhe passar a segurança e de repente você não teve isso, então agora você quer controlar as situações, você pensa que tem o controle sobre as situações porque você não teve segurança. Eu vou começar contando um caso. Eu tive uma cliente onde na infância ela sempre buscou do pai dela uma defesa. Se era na igreja, o povo falava mal dela. Se era na escola, se era na vizinhança, as tias dela, sempre alguém tinha uma situação para estar contando de algo que ela fez. E ela esperava minimamente desse pai que ouvisse a versão dela e que a defendesse. Ou seja, ela esperava desse pai segurança. Ela não tinha segurança do pai. Ela conta que, inclusive, o tratamento desse pai com ela não conseguia enxergar nele defesa e segurança. Olá, Mari Mota, seja muito bem-vinda, querida. É um prazer tê-la aqui. Nós estamos falando da ferida emocional
do controle excessivo, onde na infância a pessoa aí não teve segurança em quem ela buscava, que é principalmente a figura do pai e da mãe. E a partir dessa insegurança, agora na fase adulta, é aquela pessoa que é perfeccionista demais, vive sobrecarregada, quer ter o controle sobre tudo que acontece. Quando algo sai do controle que ela acredita que tem, ela se desestabiliza. É sobre isso que nós vamos falar. E eu estou contando o caso dessa cliente em que ela não via no pai proteção, segurança, amparo, defesa, porque tudo que chegava no pai para falar dela, o pai nunca ouvia a versão dela, sempre o outro estava correto. Sabe aquela educação muito tradicional, antiga, em que assim, todo mundo tinha razão ao falar sobre a criança, né? Se a professora vinha e contava, se alguém da rua contava que a criança aprontou lá na igreja, onde fosse. Então, a criança sempre era errada e não a defendia. E como que ela se comporta na vida adulta ou se comportava antes de passar pelas sessões comigo? Ela sempre buscava relacionamentos, isso veio num ciclo de repetição com homens mais velhos, porque ela espelhava a figura do pai nesses homens, porque ela sempre queria segurança, proteção, algo que ela não teve na infância, defesa. Trocou de parceiros algumas vezes, porque ela sempre busca nesse parceiro o espelhamento do pai, né? Da segurança, da defesa, porque é algo que ela não consegue ter uma autonomia no processo de ela acreditar que ela se basta, né? A gente entende que, claro, numa relação a gente sim busca no parceiro uma segurança, busca nele realmente proteção, mas não é 100% você depender emocionalmente do seu parceiro para isso. E ela colocava 100% nessa questão, e quando não vinha a defesa, a proteção que ela esperava, logo ela decaía e aí já buscava outro parceiro. Outra questão era nas amizades, onde ela disse, olha, até se eu estiver errado, ela dizia para as amigas, me defenda. Dizia também para os parceiros, se eu estiver errado, eu quero que você me defenda. Era o quê? A menina presa lá nesse passado, a criança presa esperando a defesa do pai, que nunca tinha. Então, percebam aí que como nós, né, na fase adulta, nós nos comportamos de forma que nem a gente entende por que a gente se comporta daquele jeito e tem uma raiz emocional aí vinculada. Então, eu preparei a live de hoje no seguinte formato. Eu vou te falar de sintomas de uma possível raiz, vou te dar exemplos para você entender e te explicar como que você pode se libertar disso. Bom, vamos a uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Vamos falar de uma pessoa que tem dificuldade de delegar, se ela é uma líder, ela tem dificuldade de delegar tarefas à sua equipe, ou simplesmente você, na sua vida, no geral, você não gosta de pedir ajuda, apoio para o outro, sabe por quê? Tem uma raiz voltada nessa questão de que prefere fazer tudo sozinha, geralmente leva a exaustão, estresse, essa sobrecarga, e a raiz pode estar em pais e cuidadores que foram ausentes, que não foram confiáveis, uma sensação de que só essa criança podia garantir que as coisas fossem feitas corretamente. Nessa minha cliente, ela viveu uma vida financeira muito escassa, e o pai sempre foi aquele muito, eu vou chamar assim, gente, de acomodado. Vou usar essa palavra. Oi, Carla, boa noite, seja muito bem-vinda, querida. O pai acreditava assim, ó, colocou minimamente a comida dentro de casa, tem qualquer roupa ali pra vestir, tá tudo bem, tá tudo certo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, ela queria uma roupa mais arrumadinha, não queria só vestir roupa usada, um calçado melhor na época da adolescência, e nunca que ela tinha isso. Então, ela começou a trabalhar muito cedo, começou a se responsabilizar muito cedo para que ela tivesse as coisas dela. Ela via a mãe também querendo consertar a casa, ter coisas na cozinha, e nunca conseguia. Daí essa mulher, ela agora acredita que ela tem que se virar sozinha, tem que fazer sozinha, porque a figura do pai,
que era esse provedor, esse protetor, ela não tinha. E aí vira uma mulher o quê? Sobrecarregada, que não delega tarefas, que não pede ajuda. O primeiro sintoma é esse: evita confiar tarefas a outras pessoas. Outro sintoma, perfeccionismo. Você acha que a busca pela perfeição, de ter que fazer tudo ali, sabe, milimetricamente, tudo no seu devido lugar, perfeito, isso pode te levar à exaustão. Você sente que precisa fazer tudo de maneira impecável, mas isso você pode estar tentando ser digna de amor e aceitação, porque se encontrarem uma falha ali no seu processo, você pode sentir que você não foi aceita. De onde vem essa raiz? De pais ou educadores ou cuidadores que exigiam perfeição e criticavam o tempo todo essa criança, criando a crença: você só vai ser digna de amor, você só vai ser digna de aceitação se tudo que você fizer é perfeito. Se você falhar, se você errar, se você entregar algo mal feito, você não é digna de amor. Então, a mulher perfeccionista tem uma raiz emocional e uma possível raiz é essa. Olá, é Gemarte Organiza. Se você puder colocar seu nome para eu lhe chamar pelo nome, mas seja muito bem-vinda, viu, querida? Outro sintoma, medo de falhar. Tá muito ligado também ao perfeccionismo. E esse medo de falhar é o medo de cometer erros, que pode paralisar as ações, levando à procrastinação. O medo, ele é natural no ser humano, a gente sabe disso. O medo, ele faz parte da nossa vida para que a gente seja cauteloso, para que a gente não assuma situações perigosas na nossa vida. Só que quando o medo vem a ponto de lhe paralisar de fazer algo, isso é prejudicial, porque você deixa de realizar aquilo que você deseja por medo. E quando vem o medo da falha, é preciso investigar. Eu relatei para vocês que eu estava protelando, né, fazer um lançamento. Essa é a minha primeira turma que eu vou lançar agora do desbloqueio emocional, depois de amanhã no dia 1º, e eu estava protelando. Por quê? Já tive outros Instagrams e montei algumas turmas, mas tive alguns momentos de insucesso. E esses momentos me levaram ao medo do fracasso, ao medo da falha. Fiz o reprocessamento, que é reviver memórias antigas, e descobri que o medo de falhar vinha lá de uma interpretação minha, da minha criação, de quando, né, eu fui ensinada a servir a Deus, a honrar o Senhor, de que Deus castiga. Não é que foi errado a forma de me ensinar, não é isso. É como o meu inconsciente interpretou. É o que eu digo pra vocês. Não é pra gente ficar procurando culpada meu pai, culpada minha mãe que fez isso, não. É a forma que a gente interpretou aquela situação. E eu interpretei que eu precisava andar na linha, ser perfeita, andar ali sempre, fazendo tudo muito certinho. A falha, Deus pune quando você falha. E isso se generalizou no meu cérebro, na minha mente, no meu inconsciente, de que eu não posso falhar, de que eu não posso errar, que estão me julgando, que estão me vendo. E daí fiz esse reprocessamento, tô aqui com vocês no meu primeiro lançamento. Não importa quantas pessoas estejam aqui assistindo, porque assim, tem nesse momento 3 pessoas, mas são 3 pessoas importantes. São 3 pessoas que Deus reservou nesse momento para que estivessem aqui. E é o meu começo, é o meu início. Então, eu não sei se de repente você tem um medo de fazer algo que Deus já tem colocado no teu coração e você fica procrastinando, você fica adiando. E se você for investigar, tem uma questão emocional aí por trás. Por que você tem medo? Por que você tem medo de falhar? Por que você tem medo de se frustrar? O que aconteceu lá na tua infância que gerou esse medo? Então é preciso investigar, porque nós temos projetos de Deus para acontecer nas nossas vidas. Eu sei que através da minha vida, do meu conhecimento, do que hoje eu posso fazer pelas mulheres que chegam até mim, pode gerar transformações incríveis, de mulheres se tornarem tudo aquilo que Deus planejou para a vida delas, quando elas forem curadas. Mas tudo tem um começo.
E no começo tem falha, no começo tem frustração, no começo tem erro. E por medo de que tudo isso aconteça, a gente paralisa. E onde pode estar uma raiz aí do medo de falhar que lhe leva a procrastinar e evitar novas experiências? Você pode ter tido uma experiência de punição, de vergonha quando criança, quando você falhou. E você acredita agora que falhar é inaceitável. Eu costumo dizer, né, eu sou da área de educação, que aqui no Brasil a gente trata o erro de forma punitiva, sabe? Ai, você errou aqui na prova. Olha, você tirou 3 nessa prova. Você errou, você falhou. Olha essa questão, você errou, você falhou. Quando na verdade os orientais, eles olham para o erro como algo positivo, porque eles entendem, ó, esse caminho aqui eu já não vou fazer de novo. Eu tô mais próxima de acertar, porque eu já sei uma das formas que não deve ser. Então, é um caminho aqui que eu não vou tomar mais. Então, falhar deve ser visto como positivo. E eu sempre trago para o lado também aqui, quando eu converso com vocês, sobre nós pais. Quando o nosso filho comete um erro, comete uma falha, a gente tem que saber também como conduzir isso na hora que vai falar, na hora que vai conversar, para que ele entenda, né? Ó, você errou, você falhou, mas não precisa fazer ele passar vergonha com aquele erro. Minha mãe tá aqui em casa esses dias, né? Tava falando até comigo e meu esposo da importância da gente ter cuidado quando reclama com o nosso filho. Não precisa a gente gritar, reclamar na frente dos outros, isso causa vergonha. Eu errei, eu falhei. Ai, aqui meus coleguinhas, eu tô sendo reclamado na frente de todo mundo. E às vezes nós, na nossa infância, passamos por isso. Isso nos bloqueia. Causou vergonha. A falha é inaceitável. E é o que eu já expliquei da generalização que o inconsciente faz. Então, assim, ó, tive uma experiência de que a falha, ela me causou vergonha. Então, eu compreendo que falhar é inaceitável. E toda vez que eu falhar, eu vou passar vergonha. Então, é melhor eu nem chegar aqui nessa live com 3 pessoas, abrir aqui meu Instagram e falar para 3 pessoas, eu tô falhando, eu tô errando, é inaceitável. Então, vocês entendem? Eu tô usando aqui um exemplo. Eu peço perdão, hoje eu tô um pouco assim congestionada e cansando, mas é por conta da respiração. E explicar pra vocês, né? Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Próximo sintoma, uma ansiedade muito alta por necessidade de controle constante. E aí você vai tendo isso de forma contínua. E quando as coisas elas estão fora de controle, você entra em uma falta de estabilidade emocional. E isso pode ter raiz quando você teve uma necessidade emocional que não foi atendida, né, pelos seus pais e pelos seus cuidadores e te deixou insegura. Em algum momento que você precisou dessa proteção, desse cuidado, dessa defesa, como eu te dei o exemplo, né? Chegou para reclamar, nunca ouviu essa criança nunca foi ouvida, nunca foi atendida emocionalmente, sempre ela estava errada, toda figura de autoridade, tudo que falavam dela, ela sempre estava errada, ela buscava uma defesa desse pai, uma defesa dessa mãe e nunca vinha. Não estou falando que é para defender o filho quando ele estiver errado, não é isso. É saber como conduzir. Por que não ouvir uma criança? Criança também tem voz, né? Criança também tem sentimento. Sobrecarga. Nós mulheres temos muito isso. Nós assumimos mais responsabilidades do que nós somos capazes de gerenciar. No trabalho, em casa, a gente quer ficar assumindo aquilo que não é nosso papel. E a gente fica como sobrecarregadas, exaustas. E você aprendeu isso lá na sua infância, a fazer tudo sozinha, porque não podia confiar no outro. E vai crescendo acreditando que não posso confiar que o outro vai fazer por mim, porque eu esperei e ele não fez. Então é melhor eu fazer sozinha. Baixa autoestima. Você acredita que não é boa o suficiente. Então você compensa com excesso de controle para provar o seu valor.
E quando a gente quer ter controle sobre coisas que a gente não pode ter, obviamente vai sair do nosso controle e daí se revela essa baixa autoestima que pode ter uma raiz pessoal na falta de validação e apoio emocional. Naturalmente, como criança, a gente espera da nossa figura de autoridade. Querendo espirrar. Essa validação, essa aceitação. E quando não vem, como é que a gente vai se comportar na fase adulta? Com essa baixa autoestima e querendo controlar tudo ao nosso redor. Quando eu fiz reprocessamento também, eu encontrei uma raiz, não que meu pai cobrasse isso, mas eu sempre tive uma sensação assim de que eu tinha que dar orgulho a meu pai. De que eu não poderia falhar, de que eu não poderia errar, porque eu queria dar orgulho, que eu queria a validação, a aceitação. E olha que ele sempre foi muito presente. Ele, com a criação dele muito rigorosa, né? Ele teve o jeito de lidar com a paternidade. Ele foi muito presente, ele é muito presente. Ele é protetor, ele é provedor. E na minha cabeça se instalou de que eu precisava o tempo todo dar orgulho, que eu não podia falhar, que eu não podia errar. Eu lembro que na minha adolescência, né, já vinha essas questões assim do ficar. Ah, é porque ficava com o menininho ali, mesmo na igreja, né, tinha esse negócio. E eu lembro que eu não ficava. Que eu dizia assim, ó, meu pai é carteiro, vai que ele passa na rua, eu esteja aí dando uns beijinhos no menino, ficando. Imagine a decepção que meu pai vai ter de mim, eu pensava assim. E aí, na minha adolescência, acho que eu dei o beijinho uma vez, e depois já comecei a namorar no final da minha adolescência já com o Moisés, que é meu esposo hoje. Então, pra vocês só associarem o que eu tô falando, assim, tô usando um exemplo meu, que é bom quando a gente usa um exemplo que a gente, né, tem domínio para falar, de que eu tinha uma questão muito de aceitação, de validação do outro, e isso gerava em mim, agora na fase adulta, a dificuldade de me posicionar, eu como líder, né, eu sou coordenadora pedagógica, então assim, a dificuldade de me posicionar com os meus liderados para ser a boazinha, aquela que é aceita, aquela que é querida pelo outro, aquela que é validada pelo outro. Então eu tinha dificuldade de me posicionar, de dar um feedback negativo para um professor de repente, porque eu queria ser validada. E onde que eu estava presa? Lá com meu pai, querendo dar orgulho para ele, ser validada por ele. Tudo tem um motivo, nada é por acaso. Você não é do jeito que é por acaso. Você se comporta, você tem essas crenças porque você teve uma formação lá na sua infância que fez você entender que a vida é desse jeito. Só que eu estou aqui para desmistificar, para lhe mostrar de que sim, nós podemos agir de forma mais leve enquanto mulheres, de que podemos romper nossos medos, vencer as barreiras, para a gente ser mais feliz, sermos mulheres mais leves, menos sobrecarregadas e cumprir, né, o propósito de Deus para as nossas vidas. Logo, essa mulher também, que tem a ferida do controle excessivo, ela tem problema de relacionamento. Por quê? Ela vai desconfiar sempre do seu parceiro ou das suas amizades. E ela quer ter o controle e vai afetar negativamente os relacionamentos, gerando conflito e distanciamento, ou seja, ela vai ter dificuldade de confiar no outro. Onde que pode estar a raiz disso? Em experiências de traição, decepção por parte, né, dessas figuras de autoridade. Nesse exemplo que eu tô dando desde o início da minha cliente com relação ao pai dela, ela trocava de parceiros. E nas amizades, ela disse que era um ciúme doentio, porque ela queria aquela amiga só pra ela e queria que essa amiga defendesse ela a todo custo, o parceiro defendesse ela a todo custo, porque ela não tinha a defesa do pai, estava presa lá. Quando nós temos uma situação não resolvida na infância, a gente fica congelada, presa lá inconscientemente naquela situação e a gente vai se comportando igual àquela situação. Deixa eu te dar um exemplo disso de congelamento. O professor Jair Soares, que é o criador
do protocolo, né, da terapia de reprocessamento generativo, a TRG, ele conta que ele fez um atendimento de um grande empresário. E imagine um homem rico que tinha aí uma grande liderança, exercia uma liderança, todo empalitosado no trânsito, e de repente ele perde o controle emocional e ele foi trancado, fechado no trânsito. Ele desce do carro esbravejando contra a pessoa, e a pessoa no outro carro assim, cara, desculpa, assim, né, foi sem querer. E ele ali naquele sol quente e discutindo e soltando os cachorros em cima do homem. O cara, calma, cara, desculpa aí, foi sem querer. E quando ele se deu conta, ele todo empalitosado naquele sol quente, descarregando no homem, xingando, acontecendo, ele voltou pro carro. E aí na sessão de terapia foi trabalhar isso, né, com o Jair. E o Jair disse que, já conhecendo todo o histórico dele, só pediu para ele fazer a associação. Quando ele era criança, ele era baixinho, sofria bullying o tempo todo, tomavam o lanche dele, tomavam o espaço dele, o lugar dele na fila, empurravam ele era sofria chacota, né, dos outros. Ou seja, situação não resolvida, ele ficou congelado lá, como aquela criança que não conseguia resolver a situação, porque ele era baixinho, ele não ia para o enfrentamento com os maiores. Só que agora, na fase adulta, ele se sentiu assim, fui trancado, meu espaço foi tomado, fui fechado, mas agora eu posso revidar, agora eu posso falar. Ele saiu do carro e foi lá e descascou em cima do outro motorista. Ele agiu como a criança que estava sendo intimidada, só que dessa vez ele podia falar, ele podia se expressar. Então ele reagiu como a criança na época não conseguia reagir. E aí vocês entendem, quando a gente toma determinadas atitudes na nossa vida, que a gente perde o controle emocional e a gente se questiona, né? Meu Deus, por que eu agi desse jeito? Isso não sou eu, porque eu agi dessa forma. Nós estamos congelados em alguma situação que aconteceu na nossa vida. E a TRG, a gente faz um trabalho para que você se descongele. O nome é reprocessamento, porque você vai revivendo, vai reprocessando memórias até você chegar na raiz desse sintoma, desse problema comportamental, emocional, até de dores físicas. Eu mesmo vou contar aqui para vocês de uma dor física que hoje eu não sinto mais e que foi pelo reprocessamento que eu consegui me libertar. Eu tinha dores nessa região aqui, gente, principalmente no meu ouvido direito, muito fortes, muito fortes. E aí eu trabalhei com a minha terapeuta, né, nós reprocessamos e vocês sabem, né, que as dores nessa região são provocadas pelo que chama popularmente como bruxismo. O bruxismo, ele se revela emocionalmente através da raiva contida, que aí a gente faz isso aqui, ó. Prende. Então, à noite, a gente, quando não libera a raiva de alguma forma, a gente não fala, eu sou uma pessoa, vocês não vão me enxergar esbravejando, eu guardo as coisas muito pra mim, eu não sou de estar falando, ó, terapeuta, né, se revelando. Então, eu guardo. Então, à medida que eu guardo, que eu não coloco pra fora, que eu não falo, qual é a somatização que acontece no meu corpo? Como que isso se revela? Se revelava. Eu tinha o bruxismo, que eu apertava essa região e essa raiva contida aqui. O bruxismo é uma raiva contida que você não expressa. Ela vinha, gente, em forma de dores terríveis aqui. Quando eu passava por momentos de estresse no trabalho, sabe? Época de prova, que eu tenho que analisar mais de 100 avaliações, cada avaliação com 10 questões no mínimo. Tenho que ver, né, se a escrita gramatical tá correta, se tem concordância, se o professor não errou nenhuma questão, se ele colocou uma imagem adequada, se tá tudo corretinho ali. Tenho que fazer essas análises para liberar para impressão. E fora que a gente não faz isso num ambiente
controlado, sem barulho. Não, é com toda hora batendo gente na minha porta. Gal, tem um aluno ali que tá aprontando. Gal, chegou um pai para você atender. Gal, tem telefone. Gal, não sei o que, não sei o que. Então, eu vou perdendo o tempo todo a concentração do que eu tô fazendo e tento voltar. E isso me causava um estresse tão grande. E aí, de noite, era isso que vinha em forma de raiva. E eu sempre lembro que eu tinha dores terríveis aqui, ó, no meu ouvido direito. Gente, fiz o reprocessamento bonitinho com a minha terapeuta, que é o mesmo protocolo que eu aplico nas minhas clientes. Vanilza, muito boa noite, seja bem-vinda, querida. E quando eu fui revisitar, né, rever a raiz desse problema, revivi essas memórias várias vezes, por isso que se chama reprocessamento. As dores, gente, nunca mais voltaram. Por Deus, nunca mais senti as dores que eu sentia nessa região, que eram tão intensas. Vocês sabem que hoje já tem estudos, né, científicos falando com relação às células do câncer, a dores que a gente tem no corpo e que elas são emocionais. Principalmente o câncer de mama, toda vez que você for investigar, pode ter uma relação. Não tô dizendo, gente, é 100% de todas as dores do corpo, elas são emocionais. Tem gente que já acredita nisso. Mas hoje eu não posso afirmar assim 100%, mas a maior parte das dores do nosso corpo, elas são emocionais. São advindas da emoção, e a TRG ajuda. Ela não só levanta pessoas que estão depressivas, ansiosas em alto grau, ela resolve dores no corpo também. Eu tinha dores nos pés, mas, gente, era muito forte, era muito forte. Toda vez que eu acordava de manhã, eu pisava assim lentamente, porque as dores eram muito fortes. Qual é a raiz disso? Os nossos pés, eles nos levam, não é isso? Eles nos encaminham para os lugares. E eu estava passando por uma fase da minha vida de tomada de decisão de como é que seria a minha vida a partir daquele ponto para frente. Eu voltava para a CLT, não voltava, continuava empreendendo, não continuava. E esse conflito de para onde que eu ia, entendem? Os pés, para onde que eu ia, logo me provocaram dores intensas nos pés. Tomei a decisão, comecei a trabalhar no que eu precisava, continuei aqui o meu trabalho no digital, as dores sumiram. Porque tinha raiz emocional. Dores nos ombros. Tem muita dor aqui. Essa região do ombro, ela não é responsável para nos dar o sustento para a gente carregar coisas, pessoas, o neném, né? O nosso filho aqui, quando a gente faz esse apoio para a gente segurar ele no colo, você pode estar carregando alguém, né? Um peso que você não deveria estar carregando. Pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, né? Que aí vem a dependência emocional. Então, você pode estar carregando alguém aí, um pai, uma mãe, alguém que já, de repente, você já poderia deixar ela caminhar com as próprias pernas. É forte, né? E a pessoa que tem um isolamento social, ela evita se abrir ou depender de outras pessoas. Pedir ajuda? Nem pensar. Ela prefere sempre ficar sozinha e fazer sozinha. Pode ter uma raiz no medo de ser ferida ou decepcionada novamente, resultado de relações interpessoais danosas na infância. Ela confiou em alguém, ela depositou a confiança dela em alguém, foi quebrada, e agora o inconsciente, ele nos protege, na verdade, né? Ele não é o malzinho da história, não. Porque o inconsciente é lá que fica guardado tudo que não deve, tudo de ruim, o lixo tá lá. Ele tenta nos proteger, porque ele diz assim, doeu, não doeu lá na sua infância, isso é inconsciente. Você não faz isso pensando assim racionalmente, não é assim que funciona, é lá no seu inconsciente. Ele pensa assim, lá na sua infância você foi traída emocionalmente, você esperou do seu pai tal retorno, que ele lhe defendesse, e você não teve essa defesa. Então agora, pare de pedir ajuda, pare de recorrer, você foi traída lá. Se você ficar pedindo ajuda agora, você também vai ser traída, você vai ser decepcionada. Então não peça ajuda não, faça sozinha. E aí, a sobrecarga vem, né? Aí você se isola, você não se abre pro outro, você não pede ajuda. Procrastinação, as procrastinadoras de plantão que adiam tarefas importantes por medo de não conseguir fazer perfeitamente. Você é assim, mas se não tiver perfeito eu não vou, se não tiver nesse nível aqui eu não faço.
e não sabendo que é no processo que a gente vai descobrindo, né? É falhando, é errando, é não tendo medo de falhar, que a gente vai conseguindo. Então, se revela na procrastinação uma raiz do medo de crítica, de julgamento, de que pode ter sofrido aí durante a infância, especialmente em momentos de tentativa de erro. Eu tive uma cliente em que no processo de alfabetização, ela chegou com a seguinte queixa: Gal, eu me sinto burra. Nos momentos que eu tenho que escrever alguma coisa, sabe? Eu não consigo expressar, eu não consigo colocar no papel. Eu me sinto burra. Aí fomos reprocessar. Reprocessamento é o seguinte, eu digo, volte dos 0 aos 10 anos e reviva as piores lembranças com esse sentimento de que você se sentia burra, você sentia com medo de escrever, e vamos encontrar a raiz. E aí o inconsciente que revela, o seu papel é só se concentrar e começar a buscar essas memórias. Gal, mas eu não lembro do 0 aos 10, Gal, eu não lembro do 0 aos 5. É o inconsciente, gente, é lá, tá registrado lá. E ela voltou e ela lembrou de uma cena dela na alfabetização, em que ela errou alguma coisa no processo da escrita e a professora chamou ela de burra. E nós reprocessamos, ou seja, ela reviveu essa memória várias vezes, até que ela no final do reprocessamento conseguiu lembrar. No processo escolar dela também, ela escreveu uma redação, e essa redação foi premiada, e foi uma redação assim que passou pela escola toda. Ou seja, há um empilhamento que vai acontecendo de nossas memórias pelo inconsciente. O que ele faz? Ele deixa logo latente na parte de cima aquelas que te causam dores, desconforto e incômodo, porque é para te dizer, ó, você precisa resolver isso daqui. É quando a gente vai fazendo o reprocessamento, vai se resolvendo os problemas, as dores, e aquilo que tá lá embaixo, que é uma coisa boa que você nem lembrava, se revela, que no caso dela foi uma redação positiva, boa. Então, quando a cliente, ela sai resolvendo as dores e chega no final da sessão e ela começa a sorrir, ela diz, Gal, eu nem lembrava disso e comecei a lembrar de tal coisa. E ela sorri, resolveu. E ela diz, estou aliviada, estou leve e lembrei de algo engraçado, uma situação boa. Resolveu as dores, o empilhamento saiu, revelou uma coisa boa que você nem lembrava, sucesso. Conseguimos que você se descongelasse daquela situação. É incrível, gente, vocês precisam viver isso na vida de vocês. E as pessoas que têm dificuldade em acessar e expressar suas emoções, parecem às vezes, você já ouviu isso? Você é muito fria, você é muito distante. Geralmente são pessoas que aprenderam a suprimir as emoções para evitar dor ou ser desapontada de novo. É uma criança que criou uma armadura do controle emocional. Eu não te falei que o seu inconsciente ele vai criar uma forma de te bloquear para não doer de novo? Aquela decepção que você teve lá na infância, aí agora você se fecha no seu mundo, você se torna uma pessoa brava, enrijecida, pega o escudo assim, coloca na frente de Mulher Maravilha, quando na verdade você é uma pessoa extremamente sensível. Você queria revelar essa sensibilidade para as pessoas, você queria ser cuidada, você queria ser amada, mas não, você é a mulher forte, a guerreira que aguenta tudo. Pode vir que eu tô pronta, pode vir. E você é bombardeada o tempo todo. Mulher Maravilha. Porque você não quer ser desapontada novamente. Se enxergou em algum desses sintomas? Então, eu tenho um convite para você. Hoje se encerram as nossas lives, é a última live que antecede o evento Liberte-se. Amanhã, a partir de amanhã, nós teremos 2 aulas muito profundas. Eu vou fazer no YouTube, porque eu quero compartilhar minha tela, mostrar material para você. Esses materiais estarão no nosso grupo de WhatsApp de alunas, né, dessa fase gratuita. Você precisa estar no grupo de alunas para receber material e o link das aulas. Assim que acabar essa live, clica no link da bio ou nos stories. Todo dia nos stories tem lá um link assim, ó, quero participar, grupo de alunas. Clicando ali,
você entra nesse grupo e é um grupo que sempre que possível eu vou estar ministrando aulas para te trazer clareza, para que você compreenda quem você é hoje, como que você pode tratar isso. O aulão é amanhã, Vanilza. Amanhã, às 19h30, amanhã dia 31, e dia 1º, às 19h30, é o evento Liberte-se. Eu vou trazer de forma aprofundada 2 aulas sobre feridas emocionais causadas lá na infância, como elas se comportam, como é que a gente se comporta. Vou te ajudar a identificar quais são as feridas que você tem, quais são as possíveis raízes. Vou te liberar um questionário para você responder e fazer essa identificação. Tem apostila, né? Vai ter material, então não perde. Combinado? Clica no link da bio nos stories para fazer parte do grupo. E no dia 1º, já fica aqui o meu convite, mulherada. Participe da primeira turma do desbloqueio emocional. Se você já entendeu, Gal, eu preciso me libertar do jeito que tá, eu já vivo assim há anos, não dá. Se dê essa oportunidade, confie no que eu tô te falando, porque eu tenho prova das minhas clientes, eu posto aqui o que elas trazem. Esses dias eu trouxe um resultado de uma que está empreendendo e ela estava assim, em depressão. A mulher hoje já tá aí, ó, empreendendo, porque teve uma situação em que sempre foi destratada pela mãe, sempre com baixa autoestima, e que hoje, meu Deus, tá ganhando dinheiro. Então, dá pra resolver essa modalidade, esse tipo de terapia. A gente já tirou gente depressiva há 20 anos em depressão. Vocês sabem o que é viver 20 anos depressivas dependendo de remédio, e as pessoas foram desmamando o remédio. Não somos nós, terapeutas, que autorizamos o desmame do remédio. A pessoa que vai no psiquiatra, em quem acompanha ela, e vai vendo que ela tá melhorando e vai tirando o remédio. E o resultado vem da onde? Da terapia. Então, assim, dores físicas, dores emocionais, a terapia resolve. O que é a primeira turma do desbloqueio emocional que eu estou proporcionando? É um programa de desenvolvimento pessoal. Você vai ter 10 sessões de terapias individuais comigo. Cada sessão a gente costuma desbloquear 2, 3 feridas emocionais. Imagine em 10 o quanto que você não vai ser desbloqueada para você se tornar muito mais leve, feliz e livre dessas dores que te impedem aí de ser tudo aquilo que Deus planejou para você. Além de que você vai receber como bônus o devocional de 30 dias, inspirado em mulheres da Bíblia, para que você tenha um crescimento espiritual. À medida que você vai se libertando das dores, você vai se aproximando de Deus e Ele vai revelando o propósito dele para a tua vida. Você vai sendo sarada, curada para curar outras pessoas, outras mulheres, outras famílias. Você também tem 2 encontros em grupo comigo, em que eu te ensino passo a passo de tirar seus planos da mente para que você coloque no papel e comece a realizar aquilo que você já sonha, você já deseja. E dessa forma você vai ser transformada. São 10 semanas, esse é o meu convite. 10 semanas comigo, a gente juntinhas, para que você seja transformada e que viva de forma livre de todas essas dores. Prepara o cartão, prepara o Pix, por R$800 você pode participar desse programa de 10 semanas para você ser liberta de tudo isso. Você pode dividir no cartão no dia 1º, ou você pode utilizar a modalidade de que só consome o saldo mensalmente, não vai consumir o saldo todo do teu cartão. Então, Gal, eu decidi que eu vou dividir 800 em 10 vezes. Então, a cada parcela consome ali o saldo do teu cartão para não te comprometer, né? Você consegue se organizar. Então, é por você, é pelos teus. Quando a gente se cura, a gente está também libertando os nossos filhos de viverem aquela dor, aquele impedimento. Eu vou encerrando essa live com um caso também de atendimento de uma cliente minha, em que ela trouxe uma situação de dificuldade no relacionamento com a filha.
A filha tomou uma decisão, resolveu sair de casa, ela estava sofrendo muito com aquela situação. Nós começamos o reprocessamento, né, que foi reviver memórias da infância, e ela descobriu que a mãe dela foi desprezada emocionalmente pelos pais, né, pelos avós dela no caso. A mãe dela sofreu esse desprezo, a mãe dela passou o desprezo para ela, ela se sentiu desprezada também na infância, ela não se sentia amada, não se sentia querida. A mãe dela tomou remédio para abortar ela, e várias situações de críticas, de vergonha que ela passou, de desprezo mesmo. Ou seja, a mãe sofreu desprezo, ela sofreu desprezo, e ela lembra que quando a filha dela estava em casa, o que ela também passava para a filha dela era o desprezo. Então, enquanto nós não somos curadas, isso vai passando de geração em geração, porque a gente aprende que a vida é daquela forma. Se minha mãe agiu daquela forma, eu acabo inconscientemente agindo daquela forma com a minha filha, com o meu filho, porque é a forma que eu aprendi que deve ser. Então, venha participar dessa turma e você vai viver uma nova vida, uma nova história. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos e você acredita, pra mim já passou tanto tempo, eu já aprendi a lidar com essa dor. Sabe o que eu faço? Eu pego uma pedra e coloco em cima e eu finjo que eu não tenho essa dor. Eu finjo que tá tudo bem, que tá tudo certo e vou seguindo, amarga, mas vou seguindo. Não, dá pra ser feliz, Deus nos fez para sermos felizes. A Vanilza, eu tô sentindo uma dor, nunca fui à médica clínica geral, ela falou que tô muito tensa. As emoções causam isso. Eu estou oferecendo para quem está participando aqui das lives, uma primeira sessão gratuita, Vanilza, vem experimentar. Me dê um oi no direct quando acabar essa live. Vamos fazer uma primeira sessão gratuita para você entender. E aí, você desejando, você segue comigo na turma de desbloqueio emocional com mais 10 sessões. E você vai ver se você não se livra. Se você não se livrar, eu te devolvo o teu dinheiro de volta. Se você não se livrar dessa dor aí, ó, dessa tensão, eu te devolvo depois das 10 sessões o teu dinheiro de volta. Então é assim, é garantido. Vocês vão ver. Depois eu venho contar aqui o sucesso das alunas que entraram, caso você não tenha entrado. Mas eu te espero, tá bom? Amanhã o evento Liberte-se começa às 19h30. Entra no link da bio e faça parte do grupo de alunas. Vanilza, me dá um oi no direct, quero falar com você. Beijos, uma ótima noite e vejo vocês amanhã no evento. Vai ser profundo. Se vocês gostaram da live, o que vem amanhã vai ser muito profundo e vocês vão ter revelações muito grandes aí de quem vocês são, de como vocês se comportam e como vocês acreditam na vida e que pode ser mudado, tá bom? Espero vocês amanhã, maravilhosas. Deus abençoe, uma ótima noite, um bom descanso. Falo já com você, Vanilza. Beijos, queridas. Até amanhã.